Olá, hoje é quarta-feira, 14 de outubro de 2020. Eu sou Philipp Feminen e esta é a segunda edição do dia do Boletim de Notícias da DW Brasil, transmitido diretamente da Alemanha. Confira nesta edição. China, Cuba e Rússia eleitas para o Conselho de Direitos Humanos da ONU. União Europeia concorda em sancionar 6 indivíduos e uma organização por envenenamento de Alexei Navalny. Governo da Holanda apoia eutanásia para crianças com menos de 12 anos. O Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas renovou 15 dos seus 47 assentos. E mesmo com históricos controversos, China, Rússia e Cuba conquistaram vagas no principal órgão de direitos humanos da ONU. Cuba e Rússia foram beneficiadas pela falta de concorrentes em suas regiões, que são América Latina e Caribe, no caso de Cuba, e leste europeu, no caso da Rússia. Já a China enfrentou competição na área da Ásia-Pacífico, onde 5 países disputavam 4 vagas. A China ficou com a última vaga e deixou a Arábia Saudita de fora. As outras 3 vagas da região foram para Paquistão, Uzbequistão e o Nepal. Completam a lista dos novos países eleitos Bolívia, França, Gabão, Malawi, México, Senegal, Costa do Marfim, Ucrânia e Reino Unido. Na semana passada, uma coalizão de grupos de direitos humanos de Europa, Estados Unidos e Canadá pediu aos países membros da ONU que se opusessem à eleição de China, Rússia, Arábia Saudita, Cuba, Paquistão e Uzbequistão em meio a acusações de violações de direitos humanos contra esses países. O Conselho de Direitos Humanos é o órgão máximo da ONU contra a opressão, a discriminação e a tortura. Os membros competem por assentos de acordo com a posição geográfica. O mandato é de 3 anos e só é possível acumular 2 mandatos consecutivos. O Conselho de Direitos Humanos foi criado em 2006 para substituir a então Comissão de Direitos Humanos, extinta após 60 anos de trabalhos devido à crise de legitimidade motivada por decisões vistas como parciais, politizadas e desequilibradas. A União Europeia concordou nesta quarta-feira em sancionar 6 russos e uma organização pelo envenenamento do ativista russo Alexei Navalny, segundo fontes citadas por agências de notícias. As medidas devem entrar em vigor na quinta-feira. De acordo com as fontes, os indivíduos afetados incluem funcionários do aparato de segurança da Rússia. Já a organização a ser sancionada seria o Instituto de Pesquisa Estatal de Química Orgânica e Tecnologia. Alexei Navalny foi envenenado por um agente neurotóxico do tipo Novichok na Sibéria em agosto. O notório crítico do presidente russo Vladimir Putin foi levado a Berlim, onde recebeu tratamento médico e segue com sua recuperação. O governo de Putin nega estar por trás do ataque. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, inclusive ameaçou suspender os contatos diplomáticos com os países ocidentais caso estes impusessem sanções. A União Europeia já havia sancionado oficiais da inteligência russa após o envenenamento por Novichok do ex-agente duplo Sergei Skripal e de sua filha no Reino Unido em 2018. O governo da Holanda concordou com planos para tornar a eutanásia legal para crianças menores de 12 anos e com doenças terminais. A eutanásia infantil atualmente só é legal na Holanda para crianças com mais de 12 anos e para recém-nascidos. Entre 12 e 16 anos, os filhos ainda precisam do consentimento dos pais. A partir dos 16 anos de idade, apenas o consentimento do paciente é necessário. Por enquanto, não há determinação legal para casos de crianças de 1 a 12 anos, e os pediatras vêm há tempos pedindo por mudanças na legislação. Um estudo médico apontou que a nova regra se aplicaria a um pequeno grupo de 5 a 10 crianças por ano. Trata-se de crianças para as quais os cuidados paliativos não são suficientes para aliviar o sofrimento. Na maioria dos casos, os pacientes têm câncer ou alguma doença metabólica. A Holanda e a Bélgica se tornaram em 2002 os primeiros países do mundo a legalizar a eutanásia.
mas os pacientes precisam cumprir critérios rígidos e o procedimento deve ser aprovado por pelo menos 2 médicos. Pouco mais de 295 mil pedidos de refúgio e asilo foram feitos à União Europeia entre janeiro e agosto deste ano. O dado representa uma redução de 31% em relação ao mesmo período de 2019, sendo divulgado nesta quarta-feira pela Agência Europeia de Apoio ao Asilo. Segundo a agência, a queda é um reflexo das restrições à mobilidade e das medidas de emergência sanitária atreladas à pandemia de coronavírus. Somente no mês de agosto, a União Europeia recebeu pouco mais de 40 mil pedidos de refúgio e asilo. Sírios e afegãos lideram a lista de requerimentos, seguidos por venezuelanos e colombianos. Em média, 31% dos cerca de 295 mil pedidos emitidos entre janeiro e agosto de 2020 receberam uma resposta positiva. Os dados contabilizam os pedidos feitos nos 27 países membros da União Europeia, além de Noruega e Suíça. Mais notícias, confira no nosso site. Acesse dw.com/Brasil.